Olá, seja bem-vindo. E hoje vamos fazer a última pecinha do ano em relação ao Natal. É um modelinho pequeno, é um modelinho fácil de fazer, não há muita complicação para executar esse projeto. Tem uma diversidade bem grande de projetos que a gente pode fazer em ferragem. Eu escolhi esse e eu espero que vocês gostem. Vamos fazer arte, vem com a gente. Para começar o projeto, eu estou aqui com dois pedacinhos de 1 metro e vou usar essa ferramenta ela tem um diâmetro de 9 e o resultado é 10,6. Eu estou usando de 1 metro porque o meu limite aqui com a parede é o que me permite. Sempre muito cuidado para soltar isso aqui, para não machucar. Essas argolas a gente vai tirar os pedaços para usar para fazer os galinhos da árvore. Na sequência, eu estou com um pedaço aqui de 1,10. Vamos usar essa ferramenta. Ela tem 16,3 aqui o diâmetro e o resultado dela é 23. Esse material nós vamos usar para fazer o pezinho da árvore. Das argolinhas que a gente tirou a menorzinha, nós vamos precisar cortar ela em pedacinho. Uso fita de costureira, pelo menos para fazer a primeira. E aí depois a gente vai repetindo através dela. Para cada medida eu vou precisar de 4 peças. Eu estou achando que essa argola aqui não vai dar, dependendo eu vou ter que fazer mais. Eu preciso de 4 dessas de 8 centímetros. Para continuar marcando aqui, a fita fica meio desajeitada de fazer. Eu gosto de tirar uma e depois copiar as outras. Tirei a primeira aqui com 8. Para mim continuar, eu coloco ela aqui e vou marcando. Marco aqui. No caso aqui, o risquinho aqui é mais ou menos o mesmo diâmetro do disco. Então dá mais ou menos certo. Para efetuar o corte aqui, normalmente você pode prender essa parte retinha aqui na morsa, dá de levantar aqui com a mão e vai entrando com a serra. Ou você pode segurar ela usando uma luva, mas faça essa abertura. Quando terminar o corte aqui, ela não avançar aqui embaixo. E um detalhe, nunca segure por aqui, segure nessa parte. Essa parte aqui, conforme vai efetuando o corte, ela fica livre para pender e cair para onde ela quiser. Se você segura aqui, aqui tem mais peso e é mais difícil segurar. E quando ela estiver terminando o corte, se a tua mão estiver empurrando um pouquinho para lá ou para cá, força a peça com o disco e aí fica uma coisa mais perigosa. Se você se sentir mais seguro, pode prender aqui na morsa, mas sempre abre aqui um pouquinho para poder efetuar o corte. Os pedacinhos simplesmente vão caindo. Cortei 4 com 8 centímetros, 4 com 10, 12, 14 e 16 centímetros. É interessante já dar um acabamento nas duas pontas, agora que está mais fácil. Tem acabamento em todas elas nas duas pontas e é interessante dizer que faltou material. Eu tive que rodar mais uma peça de 1 metro para completar aqui. Na sequência, nós vamos usar essa ferramenta. Ela tem 10 milímetros aqui, o resultado dela é 1,7. Cada voltinha aqui, ela consome mais ou menos 5 centímetros. Com o auxílio do alicate,
A gente deixa mais ou menos no olho, 5 centímetros aqui para a gente conseguir fazer a volta. Nós vamos fazer esse serviço em todas as peças. Dá uma olhadinha, assim, uma olhada rápida, nas pontinhas aqui, qual que está mais bonitinha. Uma vai receber a solda e outra não. Nós vamos repetir esse processo em todas elas, deixando elas assim. Nas peças curtas não é tanto problema, nas peças longas, se você quiser segurar com o alicate aqui, não tem problema nenhum. Porém, na hora de fazer força, não puxe só aqui não, porque aqui vai fazer muita força e vai desconfigurar essa curva aqui. Então, faça um pouquinho de força aqui, mas entre ajudando um pouquinho mais perto aqui com a mão. Outra coisa, essa ferramenta aqui, ela não tem uma base em volta de apoio. Então a gente roda meio às cegas. No caso aqui, eu prendo o alicate aqui, mais ou menos paralelo com o material em si. Quando você for puxar, levar ela mais ou menos paralela aqui, numa linha imaginária, vamos dizer assim. Isso ajuda o material a sair mais certinho aqui. Ele está mais faceado aqui, no caso. Essa aqui já ficou bem pertinho. Dá para ajustar, lógico, mas vai dar mais trabalho depois. Já dobrei todas elas e agora a gente já pode começar a montar. Tirei um pedaço aqui de material, ele tem 38 centímetros, que vai ser, no caso, o tronco da nossa árvore. Para fazer a montagem, eu fiz aqui no tronco umas marcações. Eu deixei uma pontinha aqui de 2 centímetros, já com acabamento aqui, que é interessante. Daqui até aqui, eu deixei 4, daqui até aqui 5 centímetros, 6 centímetros, 7 centímetros. Esse espaço que tem aqui entre uma e outra, eu estou deixando para despendurar os enfeitinhos depois. Bolinha ou o enfeite que a pessoa tiver. Se você quiser deixar isso aqui mais afastado ainda, não tem problema. Um outro detalhe, eu estou deixando essa parte aqui, só o comecinho aqui, mais ou menos 1 centímetro, faceado com o tronco. Se você quiser ela mais aberta, no caso ela ficaria assim. Mas eu acho mais bonitinha ela mais deitadinha. Aí é gosto. Eu vou soldar ela aqui nessa posição e na sequência nós vamos soldar já o outro lado, dando sequência aqui. Já soldei as duas, ainda dá, caso dê alguma coisinha errada aqui, você quiser dar uma puxadinha a mais ou voltar um pouquinho, dá para consertar. Prende bem preso aqui na morsa e faça força aqui. Não é interessante aplicar muita solda aqui, porque ainda vai receber solda, porque o tronco em si, por ele ser fininho, ele começa a querer empenar. Dei uma limpadinha nela e já dei uma alinhada, para ficar mais certinha. Como aqui é uma parte um pouco mais delicada para soldar e para limpar, eu quero começar a soldar daqui para lá. Um outro detalhe que eu quero fazer, eu vou soldar e já vou passar um flap aqui para já ir deixando limpinho ali. Porque depois que eu soldar a próxima aqui da sequência, o flap já não entra mais aqui. Dando assim, eu soldo e já limpo, soldo e já limpo e vou indo embora. Eu tenho como dar uma limpadinha antes de dar sequência, depois vai ficar difícil. Já dei uma limpada nela,
em todas as partinhas conforme foi soldando. A solda aqui não vai ficar uma coisa linda, maravilhosa, porque é muito ponto de solda aqui e o acesso aqui para dar acabamento é meio complicado. Na sequência, se você quiser deixar ela para colocar na parede, faceada aqui com a parede, do jeito que está aqui, dá só uma puxadinha nela aqui, para isso aqui não ficar faceado na parede. Aí ela vai ficar, no caso, um pouquinho abertinha aqui, que dá para pendurar os enfeitinhos aqui no caso. No meu caso, eu quero ela em pé. Na sequência, nós vamos soldar desse lado. Dando ela presa na morsa, ela já fica numa posição melhor para a gente efetuar a solda. Já soldei o outro lado. Com ela presa aqui, se tiver algum galinho torto, algum defeito, usa o alicate de pressão, dá para dar uma alinhada nela legal. No caso dessa peça aqui, essa aqui é a que a gente soldou primeiro, essa e essa. Aqui no caso, só um pontinho aqui, esticado aqui, já dá. Não precisa mais do que isso. Na sequência, nós vamos montar o pé dela. Do círculo maior que a gente rodou, eu marquei aqui com 20 centímetros. Nós vamos precisar de 4 pecinhas. Tirei 4 pecinhas com 20 centímetros e vamos usar essa ferramenta 10 milímetros de diâmetro e o resultado é 1,7. Nós vamos virar ela nas duas pontas. Ela vai ficar assim. As peças no pé lá vão ser soldadas assim. E o ângulo que deu aqui eu não gostei, é muito pouco. A árvore vai ficar tombando. Então eu vou dar uma puxadinha aqui, mas é pouca coisa. Para que ela abra um pouquinho mais a perna e dê um ângulo melhor. Faça uma e faça uma marquinha nela. Na sequência, vai repetindo, copiando por essa aqui, para ela ficar tudo igualzinha. Prendi ela na morsa e vamos começar a soldar os pezinhos aqui. Soldei de um lado, do outro não. Vamos dar uma alinhada nela para ver se tem alguma coisa errada e já pode reforçar, seguindo mais ou menos o mesmo ponto de solda ali. Não é uma peça difícil, é uma peça até fácil de fazer. Tem uma variedade bem grande que dá para a gente fazer de árvore de Natal pequena, maior, bem grande. E é uma variedade bem grande de modelinho que a gente pode estar fazendo. Eu escolhi essa mais pelo fato de que eu realmente gostei do modelinho e não é uma peça tão complicada para se fazer. De muitas peças que a gente faz aqui no canal, muitas vezes não é uma peça que você possa vender. Muitas peças igual o trenózinho pode até fazer para vender, mas é uma peça mais complicada, então agrega valor e aí muitas vezes não tem uma aceitação muito grande porque a pessoa realmente precisa daquilo e está disposta a pagar o preço. É uma peça que não consome tanto material, então ela não tem um valor tão alto e a mão de obra não é tão complicado de fazer. Isso para vender fica mais fácil, para presentear alguém também é legal. Gente, eu queria agradecer do fundo do coração pela companhia, muito obrigado mesmo por tudo. Espero de coração que vocês tenham um Feliz Natal, junto com sua família, todo mundo com saúde, todo mundo com a graça de Deus. Um Feliz Natal para todos!
querido. Muita saúde e paz para você e sua família. Feliz Natal! Fique com Deus e Feliz Natal.